estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da rádio o prefeito Dalto Moreira do município de Boasópolis, também vem acompanhado do secretário de Saúde, Marcos Cetrapiva, para falar aqui de alguns temas. O principal deles, que a gente tinha anunciado aqui na manchete, é sobre agricultura. Nós estamos vivendo aí um momento delicado em relação ao campo, à agricultura. O governo do estado decretou calamidade por conta da crise hídrica, falta de chuva. Muitos agricultores terão perda. A gente até falava na semana passada de algumas lavouras de soja com perda de 50%, 60%, 40%, e isso é claro que desencadeia uma crise, a necessidade de acionar o seguro, e quando se decreta estado de calamidade, isso ajuda os agricultores. E o prefeito Dalto vem falar sobre esse tema. Dalto, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde, Júlio, boa tarde a todos aí que estão conosco nessa audiência muito grande da Rádio Nova Era em toda a região Vale do Ivaí. Para nós, mais uma vez, motivo de alegria e agradecimento estar aqui com vocês. Quero dar uma boa tarde também aqui para o secretário de Saúde do município de Boasópolis, que é o Marcos Piva, também com a gente aqui presente no estúdio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Berimbau, boa tarde ao Júnior, toda a equipe da Rádio Nova Era, e boa tarde especial para todos os ouvintes aí dessa rádio que sempre disponibiliza tempo, horário para a gente estar aqui divulgando as questões importantes para a nossa população. Dalton, algumas pessoas fizeram um questionamento sobre essa questão de decretar estado de calamidade. Alguns prefeitos não gostam de fazer isso, não é importante muitas vezes para o município, porque você perde a arrecadação, mas você ajuda o homem do campo, os produtores, na hora de solicitar um seguro. Então, é uma situação de crise, de dificuldade, e até alguns questionamentos se o prefeito Dalto iria fazer algo nesse sentido. Aí a gente descobriu que o prefeito Dalto já tinha tomado uma atitude já no início do mês de janeiro, no sentido aí de ajudar, de colaborar com os agricultores. É um momento de dificuldade, né, prefeito? Olha, Berimbau, com certeza estamos passando na agricultura talvez um dos piores momentos dos últimos 20 anos aí, depois que o soja passou a ser a cultura principal de desenvolvimento econômico na nossa região. Claro que teve outros momentos, outras situações também, que foram enfrentadas cada qual com as suas peculiaridades. No nosso caso aqui, não é nem questão de ajudar, de colaborar, não. É questão de ser a verdade, né? Nosso município está enfrentando uma estiagem prolongada. Essa estiagem provocou uma emergência hídrica, falta água, faltou chuva, faltou água. E, logicamente, pelos laudos que nós tivemos, pelas filmagens, pelas imagens que nós temos aí da produção nas propriedades de soja, principalmente, a gente vê as lavouras todas castigadas, sofridas com o excesso de sol e a falta de chuvas, né? E isso leva a crer que nós teremos aí um momento de dificuldade e o município precisa se declarar prejudicado quanto a isso. Precisa se declarar, é necessário, isso é a verdade, é o que está acontecendo. Não é para obter maiores vantagens ou para levar uma benesse que não seria o caso. Muito pelo contrário. O produtor, ele vive dependendo muito do clima, seja no plantio, seja no decorrer do crescimento da lavoura, ou seja mesmo na colheita. E nesse momento que a gente viu, que nós estávamos aguardando o posicionamento do governo estadual, que fez um decreto dizendo da estiagem, dizendo da emergência hídrica. Nós nos reunimos na prefeitura com todos os setores envolvidos, em especial aqueles que são ligados diretamente à Defesa Civil, e a partir desse momento, nós criamos aí as condições para elaborar o novo decreto, um decreto específico do município de Boasópolis, também com a Defesa Civil, e já juntando outros documentos e fazendo o nosso cadastramento dessa necessidade, dessa estiagem, dessa emergência hídrica junto aos órgãos do governo estadual e federal, para que recebamos deles também recursos para poder aplicar junto com essas pessoas que estão em necessidade por conta da emergência hídrica.
E é importante esclarecer que não é um processo, é só o município decretar e os órgãos têm que aceitar, né? Exatamente. Nós temos a parte burocrática, que é a juntada de laudos. Nós temos que provar para os órgãos superiores que realmente nós estamos passando dificuldades por falta de chuvas, né? Por excesso de sol, pela estiagem prolongada e, como diz o decreto do governo do estado, por emergência hídrica. Então, isso tudo demanda certas dificuldades, mas nós fizemos tudo dentro do prazo. O decreto nosso foi publicado no dia 3 de janeiro, né? Hoje é dia 10, né? Então já tem 7 dias. O prazo de entrega da documentação pela Defesa Civil era dia 6 de janeiro. Foi tudo entregue, né? Foi recebido e aprovado e protocolado lá. Agora depende da análise deles para ver o que eles vão nos ajudar e com o que vai nos ajudar, né? Essa questão aí de perdas de arrecadação ou de aumento de custo do seguro, isso aí nada tem a ver com isso, né? A perda de arrecadação, ela é estimativa. Uma vez que a estimativa muda, claro que vai mudar a arrecadação. Então, vez que você fez o decreto ou não fez o decreto, não vai mudar em nada a questão da arrecadação. O que tiver que vir, vem. O que não tiver que vir, não virá. Por quê? A estimativa vai ser para baixo por conta que a produção não vai se realizar. Então, não existe lógica em achar que um decreto vai mudar isso. E a questão também do seguro agrícola também não muda nada. Por quê? O seguro agrícola, ele é cobrado conforme aumenta-se as taxas daquilo que o seguro cobre. Uma vez que deu seca, é óbvio que as taxas para a seca vão subir. Né? Não tem, é igual seguro de carro. Existem carros que o seguro é mais barato ou mais caro, conforme se ele é mais roubado ou menos roubado, se ele se acidenta mais ou acidenta menos. A mesma coisa o seguro agrícola. Então, em nada influi diretamente o município fazer isso. Nós preocupados sim com a questão de que existem pequenos produtores, existem médios produtores que vão precisar da ajuda do município, né? Com caminhão-pipa, aqueles produtores mais pequenos ainda, que vão precisar de cestas básicas para sobreviver, né? Vão poder usar toda essa documentação também para pedir o seguro, para pedir prorrogação das dívidas. E é isso que nós estávamos preocupados, em atender aqueles que precisam da documentação estadual e municipal para chegar àquele órgão que vai fazer da atenção a que ele precisa, seja numa cesta básica, seja num caminhão-pipa, ou seja na prorrogação das dívidas. Agora, prefeito, é importante que desde o início da sua gestão a gente observou uma prioridade para o campo, essa questão das estradas, o trabalho bem feito que foi realizado nas estradas sendo consertadas, levantado uma prioridade para o campo. Então, essa vai ser sempre uma prioridade porque a agricultura é o que fomenta a economia de cidades como Borrasópolis, né? Exatamente, Berimbau. Claro que a saúde e a educação têm verbas próprias e tem que ser prioridades, porque constitucionalmente é o que a gente tem que cumprir. Mas nós entendemos que todo o nosso ganho econômico, toda a vantagem financeira que o município tem, a arrecadação do município e a vida das pessoas é no campo, entendeu? É na agricultura, é na pecuária, é na atividade da agricultura familiar, é na agroindústria, enfim. Nós precisamos dar uma atenção especial para quê? Para que a produção seja maior. Então, a partir do momento que as estradas estão bem conservadas, foi o primeiro momento que a gente teve, essas estradas estando bem conservadas, levar o insumo, levar a semente para o plantio, depois a manutenção e depois a colheita é muito melhor. Claro, a perda será melhor, haverá mais produtividade ao agricultor. Então, assim, é uma questão até de muito óbvio, né? Então nós vamos continuar com esse pensamento, nós estamos aí recebemos uma nova máquina do deputado, através de uma emenda do deputado Sérgio Souza, uma escavadeira hidráulica de 22 toneladas, que será muito útil para a população rural de Borrasópolis, mas que vai dar um efeito em todo o município, né? Tudo será melhor. E nós temos mais outros equipamentos para chegar, caminhão, retro. Agora fizemos uma coisa inédita no município, que foi mandar todas as máquinas pesadas e semi-pesadas para a revisão, Berimbau. Então a gente não quer passar mais apuro, a máquina está lá no alto da estrada, lá quebra uma corrente, estoura um rolamento, alguma coisa que tinha que ser preventivamente, poderia ter sido tomado
adiantado eu não teria dado esse problema. Então nós mandamos todas as máquinas para revisão. Vamos começar o ano assim que der, né? Assim que as máquinas estiverem todas revisadas, com máquinas prontas para o trabalho, e com certeza, não digo que não vão dar problema, claro que é possível, mas com certeza muito menos problemas do que nós tivemos no ano passado, que já foi um ano bom. Então eu acredito que tomando essas atitudes, essas questões de planejamento e de gestão, a gente vai conseguir melhorar a vida do homem no campo. Prefeito, um outro tema, essa questão de saúde, a gente achou que 2022, pelo menos a gente não ia ter mais essas notícias, está aumentando o caso, parece que está vindo uma nova onda de Covid, de repente começa a surgir novos casos, está aí de novo a Covid, ainda bem que os casos não estão se agravando, mas os cuidados, a gente tem que dizer novamente em 2022, a pandemia ainda não acabou, né? Não acabou, Benimbal, e nós preocupados, como sempre estamos, já com a experiência de um ano no mandato, aí, pelo que a gente passou num ano dificílimo para a saúde, que foi o ano de 2021, nós já entramos aí com, vamos pôr assim, com os dois pés, né? Porque apesar que tem essa variante Ômicron da Covid-19, mas nós temos que lembrar que nós temos a H3N2, né, a gripe, nós temos um surto de virose muito forte também, e tudo isso somado, lógico, deixa a população preocupada. Mas nós estamos enfrentando isso com boa experiência. Eu vou passar até, se você me permitir, Benimbal, vou passar aqui para o meu secretário de saúde, que tem todos os dados e todas as informações necessárias para a população de Borrasópolis no que diz aí ao atendimento do Covid. Tivemos um mês de dezembro muito tranquilo, semanas aí com casos zerados, sem investigação. E agora temos aí que enfrentar. É algo que nós vamos ter que conviver, Benimbal, mas eu acredito que de forma coerente, com gestão, com paciência e com os bons médicos que nós temos aí, na pessoa do Dr. Wagner, na pessoa do Dr. Marco e todos os outros que nos ajudam, a gente vai conseguir melhorar a saúde de Borrasópolis ainda mais. Já estamos um pouco à frente de outros municípios aí pela experiência que nós temos. Mas eu acredito que ainda temos muito para melhorar e temos muito para fazer e vamos fazer conforme o Marcos aí tem para nos dizer. 22 casos ativos, Marcos? Exatamente, Berimbau. Os números de hoje são 22 ativos, né? Nós estamos esperando ainda alguns resultados da semana passada que não foram divulgados pelo Laboratório Central do Estado. E com as coletas de hoje, nós temos 33 pessoas investigadas esperando aí para sair o resultado se estão ou não positivadas. Nós temos uma pessoa que está na UTI e esse é o nosso único internado. Então, pelo que a gente observa é que mesmo com um número aí de positivados, nós não estamos tendo pessoas com sintomas graves. A gente acredita que é o efeito da vacinação. Nós temos mais de 6.545 pessoas vacinadas com a primeira dose aqui em Borrasópolis. E com a segunda dose são 5.875 pessoas. Então nós temos aí uma grande parte da população já vacinada com o esquema vacinal completo e que agora começaram a tomar a dose de reforço. Quem está na UTI é idoso, é jovem? É um idoso, possui as suas comorbidades e foi transferido para UTI de Ivaiporã. Ivaiporã. Isso, Ivaiporã. Está entubado? Ainda não. Ainda não, está só na UTI? Sim. Aspira cuidados, então a família achou melhor, está sendo transferido para um centro que pudesse atender melhor, até porque nós não podemos ter internamentos de Covid na cidade, né? Como nós temos os centros de referência com vagas, as regionais de saúde não permitem que cidades pequenas como a nossa mantenham um paciente de Covid internado, porque é toda uma questão de infecção, pode acontecer dentro do hospital, e também porque os centros maiores estão preparados para caso precise ser feita uma intubação, manter no respirador, já estão ali preparados. A orientação, então, é cuidados, né? Exatamente. Eu acredito, Berimbau, que nós passamos por momentos bem piores no ano de 2021, só que nós precisamos manter aquelas regras básicas de sempre. Utilizar a máscara, tentar evitar neste momento um contato maior com as pessoas, né? Nós sabemos que durante o final do ano aí nós tivemos visitantes de outras cidades, as pessoas de Borrasópolis saíram para visitar seus familiares, e foi nesse fluxo de pessoas que nós
tivemos aí os contaminados. Então nós acreditamos agora, quem está positivado, respeite as regras de isolamento, por favor fiquem em casa, as pessoas que estão positivadas e os seus familiares, para que a gente possa estancar essa contaminação na cidade e possamos voltar ao normal com as atividades que nós já estávamos preparando para este ano. E as pessoas que não estão infectadas, que continuem utilizando a máscara, o álcool em gel, procure não se aglomerar. E é um momento de cuidado. Como eu disse, nós passamos por momentos bem piores no ano de 2021, mas nós ainda corremos riscos, nós temos pessoas internadas na UTI e a gente gostaria que o cenário continuasse como está ainda, a maioria das pessoas com infecções brandas, sem sintomas graves, e para isso a gente precisa da ajuda de toda a comunidade. Tá, então, o secretário de Saúde, Marcos de Borrasópolis, falando sobre essa questão da Covid-19. O vereador Dominado fazendo aqui uma observação, Fazenda Galvão em Borrasópolis escolheu ontem 1,5 alqueire de soja para experimentar. Deu 15 sacas no alqueire e ainda a soja de má qualidade. Então a gente tem aí uma noção de que tem propriedades que vão perder, eu falei que 50% de perda, 40%, mas eu acho que vai ter propriedade aí com uma perda até de 100%, né, Dalton? Exatamente, Berimbau. O que a gente precisa lembrar, e eu acho que é importante isso, é a forma como a gente está lidando com o assunto, né? Muitas pessoas nos procuraram, Dalton, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e nós já tínhamos feito, né? Nós já tínhamos tomado a providência. Por quê? Porque nós estamos ligados, estamos antenados, estamos com a informação na mão. Então, é claro, a gente gostaria que a gente fosse a perda ou a perca o menor possível, né? Óbvio que o menor possível. Propriedades que, igual essa aí que vai colher 15 sacos de soja, perda total, não tem nem o que ver. Então, daquilo que depender da prefeitura, né, aquilo que depender de nós, enquanto gestores da Secretaria de Agricultura, da Defesa Civil, nós estaremos aí à disposição para ajudar todo mundo que precisa. Claro que o efeito é menor para quem possui mais, né? Na questão da fazenda, ela deve ter seguro, ela tem, enfim, maiores vantagens ou maiores privilégios. E aquele pequeno que tinha lá, né, talvez uma criação de animais para engorda, ou às vezes uma questão de fruta, enfim, pode ter um prejuízo maior, então a gente também tem que ter uma atenção maior do poder público com essas pessoas. Mas o importante, Berimbau, é que a gente está antenado, ligado, sabendo do problema, buscando as soluções e resolvendo da melhor forma possível dentro da lei e da legalidade. Para a gente encerrar, prefeito, mais alguma orientação para a comunidade? A gente sabe aí do trabalho sendo realizado, dos recursos assegurados. O trabalho continua, né? O trabalho não para, Berimbau. O trabalho não para. Graças a Deus aí, nós temos grandes parceiros na Assembleia Legislativa, na pessoa do Alexandre Cury, na Câmara Federal, na pessoa do deputado Sérgio Souza, no secretariado do governo do estado, com, por exemplo, o nosso secretário Beto Preto. São pessoas que estão trabalhando em prol do município de Borrasópolis, nos ajudando através de recursos, através de pessoas também capacitadas para nos ajudar a fazer tudo isso. Nós acreditamos que este ano será um ano muito propício para a realização de tudo que está pendente, né, com a liberação efetiva das verbas. Nós estamos bem adiantados em relação a diversas questões de obras que serão realizadas, como é o caso do asfalto que está para ser realizado no entorno do lago, a própria revitalização do lago municipal, o recurso do Artagão Júnior pelo vereador Di. Enfim, nós temos aí muita coisa boa para acontecer durante o ano de 2022 e estamos trabalhando para que tudo aconteça melhor ainda. Dificuldades temos, problemas temos, não vamos fugir de nenhum deles. Vamos acordar um pouco mais cedo, vamos trabalhar um pouco mais, vamos nos dedicar um pouco mais, e eu tenho certeza que a população de Borrasópolis terá tudo aquilo que foi feito de compromisso para ela. Podemos ver aí pelas palavras do nosso querido secretário Marcos, que esse final de semana não arredou o pé da secretaria, trabalhou todos os dias, questão da vacinação, questão de transporte de pacientes, a própria questão das cirurgias. Nós autorizamos o Marcos aí a tentar contratar
o número de cirurgias que nós temos em fila, porque não estão realizando cirurgias para fora, né, Marcos? E o Marcos está vendo aí qual os fornecedores, os prestadores de serviço que podem fazer isso para nós, que nós queremos zerar a fila de cirurgia, assim como nós zeramos a questão de medicamentos, zeramos a questão de exames eletivos, zeramos a questão de médicos também eletivos. Todas essas questões estão dentro do esperado. E o que a gente quer agora é, pelo menos, fazer com que a fila ande, e é assim que nós estamos trabalhando. Então, eu agradeço a oportunidade de ser o prefeito de Borrasópolis neste momento, em que nós temos uma equipe excelente de secretários, de diretores, de chefes, um quadro de funcionários muito eficiente, né? Um quadro de funcionários efetivo muito eficiente, parceiros e contratados também, estagiários, empresas que nos ajudam muito. E em especial a ajuda da imprensa aqui, da Rádio Nova Era, de vocês, do Júnior, você, Berimbau, toda a diretoria, que sempre tem dado oportunidade para a gente expressar as coisas que nós vemos fazendo na prefeitura. Tudo isso, vamos confiar em Deus, vamos, fé em Deus, muitas orações aí, nós vamos superar todos os problemas e teremos muita coisa boa para apresentar em Borrasópolis em 2022, Berimbau. Exato, prefeito. Obrigado aqui pela visita aqui no estúdio da Rádio Nova Era para falar sobre esse tema, e a gente vai sempre recorrer, né, quando tiver algum pedido de informação aí por parte da população. Prefeito Dalto, que é sempre também muito aberto para conversar, para trazer informações, para ser franco aí com a sua comunidade, não fugindo aos temas, aos assuntos, e assim, dessa forma, prestando contas aí à população de Borrasópolis. Então, obrigado aqui pela visita, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Berimbau, e uma boa tarde para todos os ouvintes.